uma coisa muito legal que aconteceu no evento aqui, no evento Rank, esse ano 2025, eu encontrei e conheci o Marcos Taravalli, que é da APMEC, e a gente recobrou a história aqui do meu primeiro livro, que é a Análise Técnica Clássica, que ele serviu para certificar o analista técnico brasileiro, porque antigamente não tinha livro em português sobre o assunto, a gente tinha que estudar em livros internacionais, piratas, etc. Então, esse livro vermelhinho foi o primeiro que serviu como base da prova de análise técnica brasileira, né, para quem vai fazer a prova do CNPI, e foi legal que a gente está retomando as conversas dela valer também como o nível 1 da série americana. Então, foi muito legal. E eu tenho outros livros publicados, né? Tenho Dinheiro, que seria para todo mundo, é um livro para leigo, para qualquer pessoa, e os mais famosos, né, que são a Análise Técnica dos Mercados, que está agora na 3ª edição, que tem muita coisa legal, muita coisa nova, e provavelmente na próxima, que ainda vai demorar, que eu não escrevi, a gente já vai entrar com a parte de inteligência artificial. Mas, por enquanto, já tem tem 700 páginas de conhecimento para vocês lá. Quem quiser procurar, está na Amazon, fica à vontade. A minha rede social é @traderbrasil, todas elas, YouTube, Instagram, etc. Quem quiser falar comigo, eu estou lá. A gente tem um canal no YouTube da Trader Brasil e também do Traders of the World, que eu entrevisto traders do mundo inteiro. São entrevistas geralmente em inglês, mas a gente tem Steve Nison, o Sherman, que é argentino, que foi o campeão mundial de day trade, o John Bollinger, tem o Greg Morris, tem muita gente legal, então quem quiser dar uma olhada lá, ficaria feliz. E a gente já fez 15 episódios. Tem os Gamecasts aí, o Gamecast, Trader Talks, a série da Analógica comigo, quem quiser escutar um pouquinho eu falando. E os livros são isso aí. A gente acabou de lançar no evento o Mercado de Ações, que é um livro que eu queria para leigo aprender a investir em ações. Como é que você começa uma análise do zero? E todo mundo quer muito estudar sem ter história. Então é um livro recheado de história. E eu pensei no meu filho de 14 anos, escutando as histórias e entremeado de como é que calcula um PL, como é que é um fluxo de caixa, como é que é um dividendo, etc. Para quem não sabe, eu sou engenheiro e comecei minha carreira como analista fundamentalista. Depois que eu descobri a análise técnica, depois de muito analisar balanço, pegar muita poeira lá na CVM, que era uma salinha horrível no Rio de Janeiro, fechada, cheia de ácaro, não tinha internet praticamente. Eu sou quase velho. Fiz ontem aniversários, 52 aninhos, então queria dar também um desconto para vocês, se vocês quiserem. Depois é só entrar no site da Nova Skill, está lá nas redes sociais, 30% de desconto nesse livro novo que a gente lançou aí. Muito bem, e aí eu começo provocando vocês. Vocês conseguem perder dinheiro no mercado de propósito? Pô, Flávio, a gente veio aqui para ganhar dinheiro, não veio para você falar de perder dinheiro. Então, mas se você quisesse perder 100 reais e eu te pago 200, você consegue? Eu te pago 200 para você perder 100. Você consegue? Como é que você faz? Ué, mas o que você está achando? Você tem certeza que você vai acertar, o jeito que você está analisando. Então, eu vou dar mais alguma coisa para você falar. No longo prazo, é difícil a gente distinguir entre apostar e investir. Um macaco consegue apertar lá, comprar e vender, e eventualmente ele pode ter 50% de chance de acertar. Um macaco. Mas no curto prazo é difícil a gente distinguir apostar e investir. Então, como é que a gente sabe qual seria a diferença de apostar para investir? Essa diferença da sorte para a habilidade, com o tempo vai ficar claro. No começo, vai regredir a uma média. O PSG vai ganhar 10 jogos, mas, chegou no Mundial, perdeu o Botafogo. Né? O Oklahoma City Thunder fez 7 jogos contra o Indiana Pacers, perdeu 3, ganhou 4. Então, tem ali uma regressão à média, mas a porcentagem de ganho deles é de tantos por cento. O PSG tem uma porcentagem de ganhar de tantos por cento.
Então, a ideia aqui que eu estou querendo dizer é que mesmo uma pessoa que não sabe nada de mercado, ela pode ganhar no curto prazo, pode acertar, pode comprar um mico brabo, um mico preto lá e ele subir, disparar, pode acertar na compra do petróleo, o Irã bombardeia as usinas, as refinarias e tal, o petróleo dispara. Mas a questão é a seguinte, um corredor bom, o Usain Bolt, quando está bom, ele tem muita habilidade. Um jogador de xadrez profissional, um campeão, ele tem muita habilidade. É difícil ele perder, só se ele quiser perder, ele não perde se ele for bom. Agora, futebol, basquete, beisebol, futebol americano, você tem aí um equilíbrio de habilidade, sorte. No futebol a gente sabe que tem a ajudinha do juiz, aquele VAR maroto, o pessoal de São Paulo fala do VAR Meiras, o pessoal do Rio fala do VAR Mengo, né? Tem aquele pênalti meio mandrake. Então tem questões que não é só habilidade, é só você ter um time super profissional, com jogadores capazes, um treinador bom, uma estrutura. Você tem um quê de sorte, um quê do acaso que pode acontecer. Na roleta, né, você, preto ou vermelho, é pura sorte ou azar. Não tem muito que você possa mudar. Então, no caso do mercado financeiro, a gente está aqui, numa escala de pura habilidade com pura sorte, está aqui no meio do caminho. Tem um pouco de sorte, mesmo você tendo muita habilidade. Mas no longo prazo, a sua habilidade vai fazer diferença. Como é o caso do nosso Warren Buffett, por exemplo. Então, qual a diferença entre jogar no tigrinho, nas bets e investir? Aí é uma fórmula matemática, simples. Probabilidade de ganhar, vezes quanto você ganha quando ganhar, menos a probabilidade de perder, vezes quanto você perde. A ideia aqui é você ter ferramentas, análise técnica, análise fundamentalista, quantitativa, estatística, que você aumente a sua probabilidade de ganhar, mas pode ser o melhor trader aqui, o melhor palestrante aqui do ranking do mundo, que ele tem chance de perder. Ele não vai acertar 100%. E para isso a gente tem que controlar o risco. A ideia aqui é você fazer uma operação ganhadora com 70% de probabilidade e ganhando 3 vezes o que perder, para a gente ter uma esperança matemática positiva. Então, a diferença de investir para jogar é você ter essa esperança matemática positiva. E aqui, como eu falei, como eu comecei a minha carreira como analista fundamentalista, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, conhecer muita gente, muito gestor bom, de fundos bons, puramente fundamentalistas na carreira. No livro eu conto um pouquinho como é que eu comecei nos fundamentos, mas basicamente a gente criou essa fórmula. Essa fórmula diz o seguinte: o preço é o quê? É quanto está agora, que é quanto a gente vai pagar, que é um insumo básico da análise técnica, é quanto está, quanto que é o preço agora. Mas tudo que acontecer no preço vai ser um reflexo do F, que é o fundamento, e o valor. O que é fundamento, gente? A macroeconomia, os juros, o valor. O que é? Os dividendos, o fluxo de caixa da empresa no futuro, trazendo o valor presente, a expertise da gestão, os concorrentes, o mercado está aquecido, está desaquecido. Isso tudo seria óbvio se fosse só assim, racionalidade. A empresa está indo bem, a Porto Seguro está vendendo muito seguro, está abrindo conta, a empresa está subindo, o preço está correspondendo. Mas por que ela, de repente, ela catapulta? Por que a NVIDIA subiu mais de 1000% em 5 anos? Por que a Oracle subiu 100% esse ano? Porque tem, aqui na equação, tem esse Ezinho rosa. Esse Ezinho rosa seria o expoente, que é a emoção. É a emoção dos investidores. Quando o mercado está bombando, as notícias só estão falando de inteligência artificial, ou o que quer que seja, o petróleo vai para 100, o petróleo vai para 200, a inteligência artificial vai demitir todo mundo que está nessa sala, vai tomar conta do mundo, etc. Então, a emoção, o mercado quase nunca, a emoção é 1, né? Seria só a fórmula racional. Quase nunca o mercado é racional. Geralmente o mercado é um maníaco depressivo, ele está ou muito excitado, ou extremamente deprimido. Uma montanha-russa de emoções, e a mídia só faz isso para a gente, para nos chamar a atenção, para ir lá, falar.
e ver, nos atrair a nossa atenção. Geralmente tem aqueles manchetes, né? E todas elas, CNN, Globo News, todas elas têm lá sempre uma manchete. E no mercado de alto isso é alavancado, então o Ezinho da emoção é maior que 1. E no mercado de baixa, o E fica entre 0 e 1. Então, isso é uma coisa para se pensar, e não é só o preço, não é só o fundamento, não é só o valor. As emoções alavancam esses movimentos. E aí eu paro um pouquinho para falar uma coisa que eu falei na palestra. Quem estava na passada na palestra, aqui na minha? Tem pouca gente. Mas quem quiser dar uma olhada no site da Ranker, tem a minha palestra, que eu vou falar um pedaço da palestra do ano passado, e eu não vou falar a introdução, porque eu não tenho tempo, porque aqui o tempo é contado. Mas eu falei sobre isso. Como é que você acha a sua paixão? O que você é bom? Vocês acham que em 2009 eu sabia escrever um livro? Não. Eu tirei 2, 3 em aula de redação, no vestibular. Minha nota era mediana. Você começa fazendo uma coisa que você é ruim. E aí você não desiste, você continua. E aí alguém te pergunta, mas como é que você ficou bom escrevendo livro, vendendo tantas cópias? Porque quando eu era ruim eu não desistia. E eu continuei melhorando, continuei estudando. E todo ano eu faço resoluções, né? Todo mundo faz, não quero emagrecer, né? Quero fazer uma cirurgia, quero viajar para não sei para onde. E o ano passado, quando eu estive aqui no evento, eu falei sobre as minhas resoluções do ano passado, que era aprender a trocar trombone e velejar e estudar Python. Aí o Marcelo Nilson estava falando sobre Python, eu não sabia nada de Python. E aí eu vou dizer o que aconteceu. Então, a gente sempre fala que o maior valor do dinheiro é a capacidade dele dar controle sobre o seu tempo. Tudo que a gente tem que decidir é o que a gente vai fazer com o tempo que é nos dado. E esse ano, já 1 ano e meio tocando, eu toquei para 50 mil pessoas no Carnaval do Rio com o meu trombone, que eu não sabia nem pegar no instrumento, não sabia montar, não sabia fazer nada. E eu estava lá tocando para 50 mil pessoas numa orquestra com 400 pessoas tocando nessa orquestra. E depois fui aprender a velejar. O presente é um prêmio, por isso que a gente chama de presente. E eu queria dar essa palestra de presente para vocês, para inspirar vocês no seu futuro. Essa é a minha ideia aqui. E quem me inspirou a aprender Python foi o Bollinger. O Henrico está aqui também, o Rafael, eles estavam nessa palestra, eu sentei na primeira fila, e eu vi o Bollinger eu conheço há muitos anos, ele foi meu padrinho na Associação Internacional de Analistas, ele está aqui com a filha dele, ó, a filha dele, a mulher dele, o Bollinger aqui, do lado tem o Larry Williams, e aqui um amigo, e o Bollinger na palestra em 2022, 2023, um cara de 77 anos, que eu acho que vai vir agora uma palestra em julho em São Paulo, que eu devo participar. Ele foi e falou, eu não sabia nada de programação. Aí ele foi, ChatGPT, por favor, bota a minha fórmula para calcular as bandas de Bollinger aí. Ele não sabia nada. E aquilo me deu um estalo, um velhinho de 77 anos sabe programar? Sabe não, ele sabe pedir. E é isso que eu tenho que aprender, eu tenho que saber como é que eu vou pedir. E aí, isso me deu um estalo que eu podia catapultar as minhas análises, né? E aí, quando eu comecei a mexer com Gemini, ChatGPT, Perplex, Claude, tem vários, e eu vi que tinha muitas respostas que você empacava. Problemas complexos, como, por exemplo, a fórmula de Euler, ele até resolvia rápido, alguém já tinha colocado a solução lá. Mas se você pegava, não esse 2 mais 2 igual a 5, que é ridículo, mas se você pegasse, por exemplo, 1.1 é maior ou menor que 1.09, ele dava erro, porque ele achava que 1.1 era 1.01. 1.1 é maior que 1.09, mas dava erro. Outra coisa idiota, qual cidade fica mais ao norte, Toronto ou Milan? Ele dá erro. Então, esse negócio de inteligência artificial, ele tem que ser bem mandado. Se for mal mandado e você não sabe como andar, você vai ter péssimos resultados e isso pode te atrapalhar muito. Tá? O Einstein falava, somente 2 coisas são infinitas, o universo e a estupidez, mas ele não tem certeza da primeira. Então, a gente tem que saber como é que banda.
E, geralmente, quando eu uso inteligência artificial, eu uso um contra o outro. Às vezes, eu coloco um prompt, né, uma pergunta no chat GPT e dou uma olhada como é que é a resposta do Gemini, eu mando para o Perplexity atualizar. Então, isso me bota um contra o outro. E o que eu fiz foi catapultar a minha análise. Em vez de ficar olhando gráfico por gráfico, olhando cabeça, ombro, W, M, triângulo, procurando padrões, eu automatizei meu processo de análise técnica uma escala absurda. Eu olho, por exemplo, as ações do SP500 em menos de 30 segundos, ele já me dá todos o que está em tendência, o que está em momento bom, o que está bom de comprar, o que está bom de vender. Isso você ganha uma escala absurda. E no Brasil a mesma coisa. A gente consegue fazer. E eu vou mostrar algumas coisas. Então tinha esse mito que ou você tinha que ser analista fundamentalista ou analista técnico. E não existe isso. Você pode ser tudo que você quiser. Então, a ideia lembra da primeira forma, da fórmula da expressão matemática? Da probabilidade? A ideia é você aumentar a sua probabilidade cada vez mais, usando a conjunção das análises. E aí a tua probabilidade vai aumentar. Mas não importa, você vai ter que continuar controlando o risco. E o grande lance, o Nilson falou muito bem sobre isso na palestra dele hoje de manhã. O grande lance é você testar as coisas e ver se ela tem significância estatística. Se te dá um retorno ao longo do tempo, se você tem o risco controlado de uma certa perda, qual é o retorno daquilo ajustado ao risco, a volatilidade que ocorreu aquilo. Será que se fosse na vida real, você teria mantido aquela posição com uma oscilação do jeito que foi? E é por isso que a gente começa a pensar e a desenvolver hipóteses. E aí você vai testando essas hipóteses para ver se tem alguma significância estatística. Será que eu vou... O que é isso que vocês estão aqui? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, você vai ter que buscar coisas, ideias, né, para fazer aquilo funcionar. Ou, melhor, você tem que provar que aquilo não funciona. E aí você pode testar qualquer tipo de hipótese. No ano passado, eu mostrei uma estratégia ajustada para o SP500, lá vai ter mais tempo de vocês verem a estratégia, mas aqui eu vou mostrar, eu fiz a mesma estratégia esse ano para o Bovespa, para ver se tem diferença. E aí uma das coisas que tem no meu livro de análise técnica, que pouca gente dá valor, são os indicadores de fôlego, indicadores de amplitude. Por que ninguém dá valor no Brasil? Porque a Bovespa não dá esses dados, vamos dizer assim, mastigados para a gente tem que calcular. Todas as plataformas brasileiras não dão esses dados trabalhados para a gente. Por exemplo, acho que nem a Bloomberg dá. Então, a Neológica não dá, o Broadcast não dá. O que é isso? O que são indicadores de amplitude, de fôlego, que tem um capítulo especial no meu livro sobre isso. É você pegar, por exemplo, qual a porcentagem de ações do índice Bovespa que está acima da média de 21 dias, da média de 50 dias, da média de 100 dias, de 200 dias. Qual a porcentagem de ações do Bovespa que está fazendo novas máximas ou novas mínimas? Qual é a relação entre o número de ações que subiu para o número de ações que caiu? Qual é a relação do volume das ações que subiram para o volume das ações que caíram? Existem vários indicadores diferentes. No meu livro eu falo bastante sobre os indicadores. Mas a ideia do Greg Morris, que esse aqui que está aqui no evento aqui de São Paulo que a gente fez, os indicadores de amplitude chegam na hora da festa, mas geralmente vão embora mais cedo. E eu falei, será que isso aí tem significância estatística para mostrar na palestra? Então, eu chamo esses indicadores de amplitude de fiscal da Bolsa. Quantas vezes vocês estão comprados numa ação qualquer e aí a Bolsa está subindo, mas a tua ação está lá mortinha, parece um gato morto, não acontece nada com ela, e enquanto outras ações estão subindo. Agora mesmo, se você tem Banco do Brasil, Petrobras, Vale, não está subindo, mas tem uma opção de ações subindo, porque o índice está subindo no ano. Então, o que a gente chama de indicadores de amplitude ou de fôlego, ele é tipo um fiscal.
são 87 histórias de ações diferentes que acontecem no mercado. 87. Tem a história da Petrobras, a história do Banco do Brasil, a história da Localiza, a história da Porto Seguro, a história da Sabesp, etc. Mas todas elas são diferentes. Mas como elas se relacionam no todo? E aí eu comecei a planilhar isso. Planilhar não dá para fazer isso na planilha, não dá para fazer no broadcast, você vai ter que usar um Python da vida para fazer. Então, a primeira que eu peguei é uma básica, porcentagem de ações acima das médias móveis. E aí, você pega esses dados, as 87 ações do Bovespa, calcula a média móvel para as 87 ações e vê qual é a porcentagem que está acima da média ou abaixo. Bem fácil de calcular, o Python faz isso em poucas linhas e ele te dá uma coisa assim. Aqui eu calculei, só para vocês verem, embaixo tem o índice Bovespa e aqui em cima tem a porcentagem de média móveis acima da média de 8, a média de 21, mas eu poderia ter colocado a média de 200, a média de 100, como o Nilson falou, você pode colocar as médias que você quiser. E aí, aqui, o que ele me chamou a atenção? Toda vez que as médias móveis sobem acima de 80%, né, o número de ações que sobem acima da média móvel, sobe acima de 80%, o retorno é pífio. O retorno é muito mais baixo. E toda vez que as ações estão abaixo da média de 15, por exemplo, o retorno já fica mais alto. Aí eu falei, pô, isso aqui é interessante, hein? Mesmo a média mais longa que tem aqui, por exemplo, que é a média de 100, que está acima de 80% na leitura, em um ano depois, num período de 5 anos, até aqui o dia do meu aniversário, só deu 3% de lucro. Ou seja, então às vezes você comprar um mercado que está muito esticado, não é interessante. Aí eu falei, pô, isso aqui é interessante, hein? Nunca vi isso, nunca vi trabalho sobre isso. Acho que posso usar isso. Aí, beleza, eu comecei a mexer, testar mais hipóteses. Aí eu pensei assim, e se eu utilizar, por exemplo, a média de 50 períodos e a porcentagem saindo de um nível para outro, será que isso tem significância estatística? No meu caso aqui eu usei saindo de um nível de 15, essa linha azul aqui, indo para um nível de 80, num determinado período. E olha só o que ele me marca. Ele me marca alguns fundos aqui certinho. O computador que marcou, não fui eu. Eu falei, pô, isso aqui pode ser uma ferramenta interessante para detectar fundo. Aí qual seria o retorno disso? Aqui, ó, em 30 dias, são dados atualizados até ontem, e não calculou ainda o retorno de um ano, porque a gente não chegou um ano depois. O último sinal que deu nessa coisa aqui, nesse método, foi em 14 de janeiro. Mas olha só como os retornos são bem interessantes num sinal acima de 50 dias. Aí o Bollinger me deu uma outra ideia, uma outra hipótese para testar. Da baixa volatilidade é onde as tendências nascem. E na alta volatilidade é onde elas morrem. Então, se você pegar a volatilidade no dia lá que o Trump assinalou as mudanças das tarifas, a volatilidade explodiu. E aí, depois daquilo, você vai ver, se você olhar, só subiu o mercado. Então, um dos outros indicadores de fôlego é o High Low Index, que simplesmente ele pega a quantidade de novas máximas e novas mínimas em 52 semanas nas ações do B3. Então, dá um gráfico mais ou menos assim. Então, ele vai de 0 a 100% também. E... Espera aí, que eu vou voltar aqui. Ih, rapaz. Como é que eu volto? Está aqui em cima, o resultado disso. Então, quando o High Low Index deu 100 ocorrências, 160 ocorrências, em 30 dias, menos 1%, em um ano, menos 0,52%. Quando está abaixo de 15%, deu 168 ocorrências, em retorno médio em 30 dias, 3%, e retorno médio em um ano, 14%. Eu falei, pô, isso aqui é interessante, hein? Acho que eu achei alguma coisa. E aí, dentro disso, qual seria a melhor estratégia de eu fazer, né? Como é que eu uso isso para ganhar dinheiro? Então, eu tenho que fazer isso tudo ajustado ao risco. Então, existem várias medidas de ajuste de risco. Uma das medidas de ajuste de risco é o índice de Sharpe, que é o retorno esperado menos
quanto que a renda fixa está pagando, dividido pelo desvio padrão. Eu tenho que procurar estratégias com o maior índice Sharpe possível. Então, uma das ideias que eu tive é testar um negócio que eu falo no livro, uma estratégia que eu falo no livro, que é uma seguidora de tendência, que é você comprar rompendo máximas de 20 dias, por exemplo. E aí eu testei esse critério, e aí me deu aqui em 5 anos, por exemplo, no SP500, se você fez o buy hold, você ganhou 85%, mas se você comprou rompimento, você ganhou 98%, mas o mais importante é isso aqui, ó, o índice de Sharpe, de só ficar comprado no SP500, deu 0,47%. E no Dongxiang Breakout, por exemplo, que foi esse aqui, deu 0,85%, deu o dobro. E a volatilidade foi menor, o drawdown foi menor, então isso aqui me chamou a atenção. E se eu fizer uma outra estratégia, contra a tendência, eu compro quando cair abaixo de tantos por cento, ou se você usar, por exemplo, o average true range de 3 vezes o average true range, você compra. E aí eu fiz a mesma estratégia, comprando contra a tendência, numa tendência de alta, né? Tentando comprar fundo usando essa estratégia. Eu tive o índice de Sharpe também acima, o retorno foi um pouco menor, mas o meu máximo drawdown diminuiu e a volatilidade diminuiu. Então, a minha ideia é, por que eu não combino as duas estratégias? E aí, combinando as duas estratégias, eu tenho uma resultante combinada que o índice de Sharpe seria muito melhor. E isso aqui seria o final da minha palestra do ano passado. E aí eu fiz a mesma coisa para o Bovespa. O Bovespa, se a gente tivesse segurado ele no mesmo período, tinha dado 17%, 18%. O Bovespa não foi fácil de ganhar dinheiro nesses últimos 5 anos, não, né? Bem difícil, né? Se a gente viu ali, o SP500 deu 80%. E aqui o Bovespa deu 17% no mesmo período. Mas se a gente tivesse usado essa mesma estratégia de dividir metade do dinheiro em contra-tendência e metade a favor da tendência, a gente teria um retorno de 25%, com índice Sharpe melhor do que só ficado comprado, com volatilidade menor e com um drawdown menor. Então, gente, esse é o meu recado que eu tenho para vocês hoje. Aprendam Python ou aprendam a mandar no ChatGPT, no Gemini, em todos esses. Quem quiser me procurar é @traderbrasil, estou nas redes sociais. E eu queria agradecer a presença de todos e até a próxima.